Tem um modelo de vídeo que simplesmente estourou nos últimos anos. Eu estou falando dos podcasts em vídeos. Esses podcasts são muito populares e, além disso, eles também são muito importantes para todo mundo que trabalha com marketing digital e vende na internet. Uma ótima maneira de se conectar com a sua audiência. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Fonteles, eu sou criador de conteúdo aqui no canal do Filmora e hoje eu quero te trazer para o maravilhoso mundo dos podcasts. E quero te mostrar como é que você pode começar a criar seus podcasts de maneira simples e rápida e também vou te mostrar os equipamentos necessários e dicas de edição no Filmora. E por falar em Filmora, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Nós criamos um curso completo de edição de vídeo no Filmora do zero, para você que nunca editou um vídeo e a partir de agora você vai dominar o Filmora. Então, se você quiser conhecer e se matricular, o link está aqui na descrição. Antes da gente falar da parte técnica, eu quero conversar com você sobre a importância desse tipo de formato. Os podcasts em vídeo costumam ser formatos de vídeos mais longos que têm um potencial muito grande de criar engajamento com a sua audiência. Por isso eles são tão importantes para que as empresas e também influenciadores possam ter mais projeção na internet. Outro ponto muito chave na criação dos podcasts é que a partir deles você pode gerar vários outros conteúdos que são chamados cortes. Isso vai fazer com que você consiga movimentar todas as suas redes a partir de um conteúdo único. E por isso eu recomendo que você comece a criar seus podcasts. Agora vamos entrar um pouco na questão dos equipamentos. O que você precisa para criar o seu podcast? Bem, um ponto muito importante é que os podcasts eles são muito focados no áudio, apesar de ter também a camada de vídeo. Porém, você precisa investir em ter o áudio da melhor qualidade possível. Você pode usar microfones específicos como esse, que é um microfone de podcast. Você também pode utilizar microfones USB, que são bem práticos, você pode ligar e gravar diretamente no seu computador. E você também pode usar microfones de mão. Esses microfones costumam ser dinâmicos e também têm baixo ruído. Então, invista em ter um bom áudio para a sua audiência. Além disso, para gravar, você vai precisar ou de um gravador, que é o que eu estou usando aqui nesse momento, ou você pode ligar o seu microfone, caso ele seja USB, diretamente no seu computador. A dica boa é que você pode também gravar diretamente o áudio no Filmora. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que te ensina a gravar áudio diretamente no Filmora e eu vou deixar aqui na descrição. Por fim, outro ponto importante é ter uma boa monitoração de áudio, ou seja, um fone de ouvido para que você garanta que você está captando um som com boa qualidade. E chegando na imagem, você pode gravar podcasts tanto com uma câmera, como eu estou fazendo aqui, ou com duas câmeras para que você possa variar os ângulos, ou até mesmo 3 câmeras, dependendo do nível do seu podcast e também da quantidade de convidados. No nosso caso aqui, 2 câmeras seriam mais que o suficiente para fazer esse exemplo, mas, de acordo com a sua necessidade, você pode ir expandindo isso. Vamos falar um pouco então sobre a preparação e também a gravação dos podcasts. Um ponto muito chave na hora da sua gravação é que você escolha um ambiente silencioso. Como eu falei, o áudio do podcast é muito importante. Por isso, estar num lugar com um ambiente controlado vai fazer total diferença. Mesmo que você tenha bons microfones, o ambiente ele tem que favorecer a sua gravação. Outro ponto muito chave é você criar um cenário interessante e para isso utilizar uma variedade de iluminações, como eu estou fazendo aqui nesse exemplo. E por fim, caso você esteja trabalhando com mais de uma câmera, o legal é que você tem uma boa variedade de ângulos. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com 2 pessoas, você pode fazer uma câmera geral, depois uma câmera fechada em um dos personagens e a outra câmera fechada no outro personagem. Isso vai te ajudar muito a dar mais dinâmica na montagem e vai facilitar, inclusive, o seu processo de cortes depois. E agora eu vou te levar para o Filmora para te dar algumas dicas importantes sobre edição de podcast. Primeira coisa que você tem que fazer quando for editar um podcast é sincronizar tudo. Para isso você vai trazer todo mundo para a timeline. No meu caso, eu vou colocar essa aqui, que é a minha câmera principal, que vai ser a minha primeira faixa. Essa aqui, que vai ser a minha câmera secundária, que vai ser a segunda faixa, que é essa lateral que está focada em mim. E a terceira câmera vai ser essa aqui, que está focada na outra personagem aqui do nosso exemplo. São 3 câmeras e eu tenho também, então, 2 áudios, que são esses 2 que estão nesse momento aqui.
Para que tudo isso possa ser editado, você vai ter que sincronizar. Então selecione áudios e vídeos e você vai clicar com o botão direito e vai até a autossincronização de áudio. Quando você clicar, ele vai fazer um processamento e vai sincronizar então o áudio com as câmeras e repita esse movimento então até você ter todo o material sincronizado. Após sincronizado o material, o que eu vou fazer é começar a editar. A gente gravou apenas um trechinho, porque era só um exemplo, então eu vou cortar a partir desse momento aqui. Então deixa eu te perguntar. Então eu vou deixar a partir desse ponto, vou cortar todo mundo, Ctrl B ou clique nessa tesoura, deleta todo mundo aqui. E aí, o que eu vou fazer é também desabilitar o áudio das minhas câmeras, para que a gente tenha apenas o áudio do gravador que tenha maior qualidade. Então deixa eu te perguntar, hoje em dia, qual que é a importância de ter um podcast? Outra coisa que a gente costuma fazer, então, é agora selecionar qual câmera que a gente quer deixar em evidência. No caso, eu gosto sempre de começar com a câmera mais aberta e depois passar para as câmeras do personagem. Significa, então, que eu vou começar com essa câmera de baixo, ou seja, eu vou tirar as de cima para que apareça os dois. Deixa eu te perguntar, hoje em dia, qual que é a importância de ter um podcast? E aí ela vem, faz a pergunta e eu vou cortar agora nesse trecho. E o que eu vou fazer aqui é voltar para a minha câmera, que seria a minha câmera detalhe, que é quando eu começo a falar. De ter um podcast. Hoje, ter um podcast é uma oportunidade da gente ter um conteúdo mais longo, que cria mais conexão. E aí, basicamente, sou eu que estou falando ao longo desse trecho aqui, e aí eu posso alternar, então, entre a minha câmera um pouco mais fechada e também a câmera um pouco mais aberta. Que cria mais conexão com a audiência. E eu acho que um lado legal é que... E aí aqui, nesse ponto, eu vou cortar também e vou deixar um pouco da nossa master, que é o que a gente chama de cortes, que podem ser usados tanto no Instagram, quanto no TikTok ou no YouTube. Ótimo. Então, esse aqui é apenas um trechinho, né? Então, todo o resto aqui eu vou cortar, vou selecionar e vou deletar. E aqui a gente tem, então, a nossa seleção. Outra opção também que é legal no podcast, isso aí pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas também ajuda a deixar ainda mais limpo, principalmente se você tiver mais personagens, é você tirar o microfone da pessoa, ou seja, baixar ou cortar quando ela não estiver falando, porque aí eu não tenho vazamento de um para o outro. Se eu colocar aqui só o som dela... Podcast. Hoje, ter um podcast, você vê que você me escuta um pouquinho aqui. E isso aí pode dar um pouco de sensação de ruído. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse ponto aqui e aí eu vou eliminar do microfone dela a parte que eu falo e a mesma coisa no meu microfone. Ou seja, quando ela fala, eu não apareço e vice-versa. Hoje em dia, qual que é a importância de ter um podcast? Hoje, ter um podcast é uma oportunidade da gente ter um conteúdo mais longo, que cria mais conexão. E assim temos uma edição básica aqui de podcast, com algumas dicas que são poderosas. E agora é você continuar criando e editando, replicando isso aqui nos seus projetos. Então, recapitulando, nesse vídeo nós vimos a importância da criação de podcasts para engajamento com a sua audiência e também o aumento da autoridade de pessoas ou empresas. Por isso, eu recomendo muito que você comece a criar os seus podcasts. Outro ponto importante é você ter equipamentos adequados e também investir principalmente na qualidade de áudio do seu podcast. Por fim, na hora da edição, a ideia é você deixar tudo mais dinâmico e interessante possível. E aí, chegamos ao final desse vídeo e quero saber de você. Você consome podcasts? E melhor, você cria podcasts? Eu quero saber aqui nos comentários que tipo de podcast você mais gosta de ouvir e também você pode deixar as suas dúvidas para a gente conversar um pouco mais. E a última dica super importante, se você ainda não segue o Filmora no Instagram e no TikTok, eu super recomendo que você faça porque tem dica nova lá todo dia. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!